médias. Começando aí nossa aula hoje, a gente vai falar sobre estudo de médias, né? O que seria uma média aritmética, né? E a gente até estudou agora em estatística, né? O que é a média aritmética? É quando eu somo vários termos, né? E divido pela quantidade de termos que eu somei. Então, por exemplo, se eu fosse calcular a média aritmética aqui, desses números aqui, né, 5 sétimos, 2 nonos e 4/63avos, eu vou somar esses números. Como é que eu somo esses números aqui, galera? Vocês têm ideia? Aqui, ó, faço MMC, tá? Para quem não lembra de fração aí, ó, eu faço MMC. O MMC entre 7, 9 e 63, graças a Deus, é o 63, né? Então, vai ficar 63 dividido por 7. 63 dividido por 7 dá 9, então vai ficar 9 vezes 5, ó, 9 vezes 5. 63 dividido por 9 dá 7, então vai ficar 2 vezes 7, ó. E 63 dividido por 63 dá 1, então vezes 4 aqui, mais 4. Beleza. Fiz o MMC e tenho que lembrar que eu tenho um denominador aqui 63. O 3 aqui, ó, o 3 aqui, eu faço o quê? Posso multiplicar pelo inverso, porque não é dividido, né? Então, ó, quando eu multiplico pelo inverso, multiplica com 63 aqui embaixo, tá vendo? 7 vezes 9, que é o 63. Beleza. O que que eu faço? Eu faço essa multiplicação em cima, então aqui dá 45, mais 14 mais 4, que dá 63, dividido por 189. Resolvendo essa conta aí, eu vou achar que a média vai dar 1/3, ou seja, a média desses números aqui dá 1/3. Deixa eu ler aqui que me mandaram. Posso ler para todo mundo? Fala assim, ó. Uma ideia boa que eu estava pensando é tipo fazer um simulado, mas com o intuito de saber quais questões são difíceis para a gente identificar e pular, né? Deixar as difíceis para o final. Beleza. Olha só uma coisa que eu não posso fazer isso agora, né? Isso seria bom vocês identificarem a partir dos simulados do Bernoulli que vocês têm agora. Deixa eu até parar aqui de compartilhar. Mas identificar as questões, gente, é super importante na hora da prova. Presta atenção aqui, todo mundo. Cadê todo mundo? Cadê o pessoal que está com as câmeras desligadas aí? Cadê? Olha para mim aqui, rapidão. Vamos lá. Ei, Luiz, tá aí? Marco Túlio? Ian? Ana Luísa? Beleza, galera, presta atenção. Só uma dica que eu vou dar para vocês aqui agora. Quando a gente estiver num simulado, primeiro, que o simulado vai estar as matérias, no simulado do Bernoulli vai estar as matérias que a gente está estudando ao longo do ano, né? Então, dentro da questão, as questões difíceis você vai filtrar por aquele conteúdo que você menos estudou, que você menos domina. Então, vamos colocar lá que a gente estudou todo aquele capítulo 1, né? Vamos pegar todo o nosso livro 1 ali, e no nosso livro 1, qual que caiu no simulado? Só um exemplo. Aí, desses 12 capítulos que tem no livro, o que você menos domina ali seria a teoria de conjuntos. Então, aquela questão ali pode não ser difícil para os outros, mas eu estou falando para administrar tempo de prova, tá? Então, aquela questão ali de teoria de conjuntos é uma questão que você vai marcar, porque você sabe que você já tem mais dificuldade. Certo? Então, você marca aquela questão e deixa ela para fazer depois. Então, é isso. Oi. A ideia seria, tipo assim, que eu pensei, né? Que meu irmão acabou de fazer um simulado, 10 questões de matemática Enem, aí você tem 20 a 25 minutos para resolver essas questões. E o tempo é muito Entendi. pouco, então você tem que pular as difíceis para fazer a fácil. E o Sim, final você vê se você pulou as questões certas, entendeu? sei. Ó, dá pra gente fazer isso dentro da aula, dá pra gente fazer isso dentro da aula. Aí todo mundo com a câmera ligada, abrindo a prova aí, né, de vocês, na tela de vocês, claro. Então, acho que teria que ter, se prepararem para isso, para abrir na tela de vocês, e a gente cronometrar esse tempo, né? Aí depois que acabar os tempos 25 minutos, por exemplo, os outros 20 minutos a gente discute sobre as questões fáceis, médias e difíceis, e a gente faz isso. Acho que daria bom. O que vocês acham? E a gente pode fazer isso como
como uma atividade, né? Eu vou falar que vai ser avaliativa, não que a gente tira a cabeça de ponto, gente, por favor, tá? Tira a cabeça de ponto, que pensei, o que eu mais quero de vocês é que vocês aprendam para quando chegar lá no Enem, vocês serem aprovados. Isso aqui, o ponto aqui vai ser consequência vocês tirarem, tá? Beleza? É isso que eu quero. Eu quero tirar, desenraizar esse método tradicional que a gente tem aí para a gente andar com conhecimento, gente. Sabe, é uma coisa que agonia, gente. Eles falam que tem que ser diferente, mas não muda nada. Então, vamos começar a mudança de dentro para fora. Então, principalmente de vocês para o professor. Eu acho que vai dar muito certo. Então, vou marcar direitinho, vou tentar fazer um simuladinho para a gente com 10 questões, igual você falou aí. Se a gente pegar 10 questões, 3 minutos para cada um, seriam 30 minutos para resolver, né? No tempo médio do Enem. Acho que daria legal, Então, daria moço, legal. mas aí você coloca 25 minutos. Porque o intuito aqui vai ser pular as difíceis, entendeu? O intuito vai Entendi, ser você resolver a maior máximo de questões naquele tempo. entendi. Vou tentar fazer isso para vocês, beleza? Aí a gente tenta aplicar isso na aula, a gente vai experimentando. Se não der certo a primeira, a gente vai adaptando e vai tentando outras vezes. Pelo menos uma vez por mês a gente tentar fazer isso, acho que vai dar legal. Vamos lá. Então, voltando ao assunto, né, da nossa aula de médias, primeira coisa que a gente fez foi calcular a média aritmética, né? A média aritmética aí é quando a gente pega a soma de todos os termos e divide pela quantidade de termos que a gente somou. Uma coisa que eu quero falar com vocês sobre média aritmética, vou dar esse outro exemplo aqui, depois eu vou dar um exemplo meu, que é o seguinte, né? Olha só, o número de gols marcados em 6 jogos da primeira rodada de um campeonato de futebol foi isso, né? Esse é o total de gols aqui. Na segunda rodada serão realizados mais 5 jogos. Qual deve ser o número total de gols marcados nessa rodada para que a média de gols nas duas rodadas seja de 20% superior, ou seja, 20% superior do que a média da primeira rodada? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que eu tenho uma média já estabelecida na primeira rodada, né? Então, eu vou fazer essa soma aqui e dividir pela quantidade de jogos que teve, que foram 6 jogos. Então, ó, 5 mais 3 mais 1 mais 4 mais 2 dividido por 6, eu achei aqui essa média de gols por jogos, beleza? Aí, o que eu quero? Eu quero uma média 20% maior. Então, 20% maior significa que eu vou multiplicar por 1,2. Agora me fala aqui, ó, manda aí no chat para mim. Alguém tem dúvida dessa multiplicação aqui por 1,2? Alguém não lembra o que é isso aqui? Por que 1,2? Alguém não lembra? Se manifesta aí no chat, tá? Hoje a gente tinha que bater ponto, esqueci. Sua pesquisa gerou o seguinte Então vamos lá. resultado. Por que essa multiplicação por 1,2? Eu não quero 20% maior? Lembra lá na nossa aula, quando eu estava falando lá com vocês de juros simples e compostos? Quando eu tenho um aumento, é o 100% que já é, e como é o aumento de 20%. Então, o meu fator de multiplicação aí vai ser quanto? Vai ser 1,2. Relembraram aí? Então, ó, fica a minha média atual e o aumento de 20%. Relembraram? Tranquilo? Então, ó, esse aumento de 20%, essa multiplicação aqui, né, me deu aqui, ó, que vai ter uma média de 3 gols por jogo agora, né? Então, pensa aí, se é uma média de 3 gols por jogo, né? Então, o que eu preciso ter na última rodada? Então, vamos pensar aí, ó. Vão ser realizados quantos jogos a mais? Na segunda rodada serão realizados mais 5 jogos, né? Então, o total eu tenho quantos jogos? 6 jogos na primeira rodada, com 5 jogos na segunda. Eu tenho um total de 11 jogos. Com uma média de 3 gols por jogo, né? Eu tenho um total de quantos jogos? Quantos gols? 33, né?
de 33 gols. Beleza, se eu tenho um total de 33 gols, na primeira rodada foram marcados 15 jogos, ou na primeira rodada foram marcados 15 gols, então se eu fizer 33 menos o 15, eu vou achar aí o total de gols nesses 5 jogos, que foram 18 gols. Então vocês percebam bem que é uma questão mais de interpretação do problema, né, do que uma questão de técnica de conta mesmo, né? E agora que eu quero falar com vocês sobre uma média. Deixa eu ver se ele está aqui nessa parte. Quando entrar em média ponderada, vocês vão entender. Por quê? Eu posso calcular a minha média aritmética através de um gráfico e vai parecer que eu estou calculando uma média ponderada. Vocês vão entender isso logo, logo quando eu entrar na média ponderada. Vamos lá para a média geométrica. O que é a média geométrica no geral? Então, uma média geométrica é a raiz enésima de n termos que eu multiplico. Por exemplo, se eu pegar aqui... Não, você toma banho, você troca. Se eu pegar aqui a média geométrica entre 90, 75 e 4, a média geométrica entre esses três vai ser a raiz cúbica. Por que cúbica, Juan? Porque eu tenho 3 termos. A raiz cúbica da multiplicação desses números. Juan, e se eu tivesse 4 termos? Se você tivesse 4 termos, seria a raiz quarta da multiplicação desses 4 números. Então, a média geométrica a gente calcula assim. Beleza? Vamos para a próxima média. Qual é a próxima média? Vamos dar um exemplo, né? Qual é o exemplo mais simples que eu dou para vocês em média geométrica? Pensa assim, ó. Qualquer tipo de rentabilidade que você tiver em investimentos vai ser média geométrica. Principalmente quando ele te pedir qual é a rentabilidade de determinado investimento após 3 meses de investimento. O primeiro teve 30%, o segundo 20% e o terceiro ele perdeu. A média não vai ser eu somar os rendimentos e dividir por 3. Porque quando eu falo de rendimento, é um mês que multiplicou com outro mês, né? Um mês que multiplicou com outro mês, então eu tenho a multiplicação de fatores, né? Que gerou o aumento. Então, vocês vão conseguir entender que a média geométrica ela vai ser a raiz enésima desses investimentos. Por exemplo, olha só, presta bastante atenção aqui, quem não pegou ainda. Então, José investiu um capital C na bolsa há 3 anos. No primeiro ano, ele teve um rendimento de 27%. Né? Ou seja, se o capital dele era X, no primeiro mês, no primeiro ano, 27%. Então, ficou 1,27%. Beleza. No segundo ano, o rendimento caiu para 12%. Ou seja, rendeu? Rendeu, só que rendeu menos. Então, vezes 1,12. Certo? Porque no aumento sucessivo, não está tendo aumento, aumentou 27% ano passado, esse ano aumentou mais 12% em relação ao valor que era ano passado. Beleza. E no terceiro ano, ele teve um prejuízo de 8%. Prejuízo, galera, eu vou colocar o prejuízo de 8%, não significa que eu não vou multiplicar com isso aqui, ó. Por que não? O prejuízo de 8% indica que ele ficou com 92% do valor que ele tinha. Lembra disso aqui? Como é que a gente faz essa conta aqui? Ou seja, desconto ou prejuízo vai ficar 1 menos a taxa de desconto ou a taxa de prejuízo, tá? Então, é isso que a gente teve. Olha só, 1,27 vezes 1,12 vezes 0,92. Se a gente pensar o que é um rendimento médio, o rendimento médio seria uma única taxa que iria render todo ano. Ou seja, seria isso aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, um capital que, se tivesse uma taxa específica elevada ao mesmo período, teria a mesma rentabilidade disso aqui. Beleza. Então, ó, vai ficar assim. 1,27 vezes 1,12 vezes 0,92, porque C simplificou dos dois lados da equação. Só estou explicando o sentido para vocês da gente usar uma média geométrica, tá? Aí, ó, esse cubo aqui, para eu tirar ele daqui, eu passo a raiz cúbica em ambos os lados, né? Então, passo a raiz cúbica aqui.
e passo a raiz cúbica aqui. Quando eu passar essa raiz cúbica, vai ficar que 1 mais i é igual à raiz cúbica disso aqui. Então, ó, se eu fizer essa conta, 1,27 vezes 1,12 vezes 1, aqui, vai dar a raiz disso aqui, ó. Raiz desse número enorme. Quando eu extraio essa raiz, eu acho esse valor aqui, ó. 1,0938. O que representa isso aqui, galera? Representa que aumentou 9,38% do capital. Vocês conseguem entender isso aqui? Por quê? Olha só. Presta bastante atenção. No final das contas, eu achei lá que 1 mais i, não era isso? 1 mais i foi igual a 1,0938. 0938. Então, se eu passo um subtraindo, eu vou achar o meu i. E o meu i vai ser quanto? 0,0938, né? Ou seja, se eu for transformar isso em porcentagem, né, o meu i vai dar aí 9,38%. Beleza? Então, quando que eu uso a média geométrica? Anota isso aqui, ó. A média geométrica é utilizada para cálculos de rendimento médio em aplicações financeiras. É muito comum você utilizar esse tipo de média. Então, Juan, se eu tiver lá, eu posso calcular com média aritmética simples? Galera, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a média geométrica ela é multiplicada a cada período, né? Tem um fator exponencial ali. A média aritmética não, a média aritmética é uma soma, tá? Pegaram isso aqui? Beleza. Vamos lá. Média harmônica. O que é a média harmônica? Então, para eu ter uma média harmônica, eu tenho que ter números não nulos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou perceber aqui é que a média harmônica vai ser aqui o número de elementos que eu estou somando, ou que eu estou calculando essa média, né, o número de elementos total, dividido pelo inverso desses elementos. Inverso desses elementos. Então, ó, se eu quero calcular a média harmônica entre 15 e 5, né, o que eu tenho que fazer? 15 avos mais 5 avos. E aqui, ó, eu coloco o 2 dividido por essa soma. Por que 2, Juan? Porque eu estou fazendo a média harmônica entre dois números. Beleza. Então, ó, faço essa soma aqui entre o MMC entre 15 e 5 dá 15, né? Então, ó, 15 dividido por 15 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Então, 1 mais 3, 4. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, ó, 15 quartos. Simplifica aqui, então minha média dá 15 meios. Essa é a minha média. Certo? Essa é a minha média o quê? Harmônica. Essa é a minha média harmônica. Agora, você me pergunta, Juan, para que eu utilizo média harmônica? Lembrando, gente, esse capítulo de médias é um capítulo de ferramentas que você utiliza para facilitar suas contas. Por que facilitar? Média geométrica facilita as contas na matemática financeira, no cálculo da taxa média. A média harmônica você pode utilizar na física. Falando que na física? Sim, na física. Presta bastante atenção. Ó. João está fazendo uma viagem. Na primeira metade da viagem, sua velocidade média é de 80 km por hora. Na segunda metade da viagem, sua velocidade média aumentou para 120 km por hora. E ele pergunta, qual a velocidade média do percurso? Muita gente vai querer fazer o quê? Soma 120 com 80, né? E acha que vai dar certo. Né? Pega aqui, 120 mais 80 é 200. 200 dividido por 2, a média foi 100. E pronto, faz lá. Só que esquece que essas relações aqui, elas são... Aqui você tem uma fração, né? Uma relação de quilômetros por hora. Aqui você tem outra fração de quilômetros por hora. Então, quando você tem essa fração, significa que o tempo que ele gastou... Pensa comigo, ó, o tempo que ele gastou para percorrer
essa metade do trecho foi menor que o tempo que ele gastou para percorrer essa parte do trecho. Conseguem entender isso? Por que, Juan, que o tempo 1 aqui ele foi menor do que o tempo 2? Porque ele falou, ó, a primeira metade da viagem, né? Então, significa a primeira metade da distância. Beleza. Vamos lá. Então, ó, a velocidade média vai ser dado pela média harmônica. Então, 1 sobre 80 mais 1 sobre 120. Quando eu faço essa conta aqui, ó, entre o MMC entre 120 e 80 dá 240, né? 240 dividido por 80 dá 3, 240 dividido por 120 dá 2. 3 mais 2, 5. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Ó, fica 240 vezes 2 dividido por 5. Essa conta vai dar 96. Então, a velocidade média ao longo da viagem foi 96 km por hora e não 100, como ficaria fácil você colocar aí na questão. Perguntaram, aquela questão da herança. Não lembro a questão da herança. Não lembro da questão da herança. Não lembro mais. Vou olhar depois e te falo. Beleza, manda depois. Então, ó, eu já mostrei para vocês a média geométrica, a média aritmética e a média harmônica. Qual a relação que eu tenho entre essas três médias? A relação que eu tenho, fica ligado na hora aí para mim, tá, gente? Às vezes eu passo do horário aqui. A relação que eu tenho entre as médias é o seguinte. Relação que eu tenho entre as médias. O meu número B, ele é extremo, e o meu número A, ele é extremo. Então, se eu for calcular a média entre esses dois, a minha média harmônica é a menor que tem. A minha média geométrica está no meio e minha média aritmética é a maior média que tem. E sempre a média vai estar entre A e B. Né? Não faz sentido a média entre dois números ser maior que eles. Né? Por quê? Porque a média ele está ali no meio, está ali entre eles. Tá? Então, preste bastante atenção nessas propriedades. Por quê? Uma média nunca vai ser maior do que algum dos seus números. A não ser que essa média seja ponderada. Por quê? A ponderada não tem regra. A ponderada é a média sem lei. Ela é, tipo assim, ela não respeita. Por que ela não respeita? Porque quem define os pesos, né, é a questão. Então, por exemplo, a questão pode dar um peso muito maior para isso aqui, ou um peso muito maior para isso aqui, né, e a média acabar sendo muito fora desses dois, né, e acabar ficando bem mais próxima disso aqui. Então, eu não consigo estabelecer uma relação para essas médias. Então, vamos lá. O cálculo da média ponderada. Então, vamos lá. O cálculo da média ponderada, ele vai ser feito como? A nota, ou o valor vezes o peso, o valor vezes o peso, o valor vezes o peso, eu vou somar tudo isso e vou dividir por quem? Pela soma dos pesos. Agora, eu não divido pela soma de valores. Quantos valores eu somei? Eu divido pela soma dos pesos. Por que, Juan, pela soma dos pesos? Vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui 15, 20 e 40 com respectivos pesos, 6, 3 e 1. Galera, de cara aqui, eu vejo que minha média ela vai tender a ficar próximo disso aqui, ó. Próximo desses dois números. Tá? Minha média vai tender a ficar próximo desses dois números. Por quê? Por conta que o peso maior está próximo desses dois números. E aí que entra aqui que está a situação, né? Olha só, eu tenho aqui 15 vezes 6, que é o peso aqui, 20 vezes 3, que é o peso do segundo, e 40 vezes 1, que é o peso do terceiro. Se eu for somar o total dos pesos, dá 6 mais 3 mais 1, 10. Né? Então, a média ponderada vai ser a soma desses resultados dividido por 10, que me dá
19. Beleza. Vamos para uma aplicação disso aqui. É muito comum você ter isso até mesmo no Enem, gente. No Enem, a prova aí do SISU está rolando, né? Algumas faculdades têm peso, né? As notas aumentam. Outras faculdades não. As notas ficam a mesma coisa. E em relação ao quê? A média, né? Então, ó, num processo seletivo de uma empresa, os candidatos são submetidos a teste de português e matemática, além de uma entrevista. A cada um desses é atribuída uma nota que varia de 0 a 10. Porém, a entrevista tem peso 3, tem peso 3 vezes maior que os testes de matemática e português. Ao final, a nota final do candidato é a média das notas em cada etapa, considerando-se o peso de cada uma delas. Essa empresa só seleciona candidatos que obtiverem uma nota final igual ou superior a 8. Maria obteve nota 6 no teste de português, nota 7 no teste de matemática. E qual é a nota mínima para que ela deve ter, para que ela seja aprovada na entrevista, né? Então, qual a nota mínima que ela deve ter na entrevista para que ela seja selecionada? Lembrando que a nota mínima aqui para ela ser selecionada é 8. Cadê a nota que ele falou aqui? Superior a 8, igual ou superior a 8. Então, como é que a gente faria essa questão? Então, primeiro, se a gente sabe que a nota da entrevista é 3 vezes, tem um peso 3 vezes maior do que o outro, né? Então, eu poderia fazer 6 vezes 1, 7 vezes 1 e 3 vezes a nota da entrevista. Qual seria a divisão para mim? A divisão seria a soma dos pesos, né? 1 de matemática, 1 de português e 3 na entrevista. Então, eu faria essa conta aqui, dividiria por 5, e essa nota aqui, minha, tinha que ser igual a 8. Né? Se ela tirar acima de 8, ela é aprovada. Beleza, faço a conta aqui, ó, 5 vezes 8 dá 40, faço a soma dá 13, faço subtraindo, então 3N, ou seja, a nota da entrevista vai ser igual a 27, então ela teria que tirar no mínimo 9 na entrevista para ser aprovada, né? Então, é um tipo de questão que a gente consegue resolver. Qual outro tipo de questão que a gente consegue resolver através de média ponderada? Vou mostrar para vocês. Às vezes, a média ponderada ela se disfarça de uma média simples. Como assim, Juan? Presta atenção aqui. Eu tenho determinados valores, um quadro de valores aqui. Aí, eu falo assim, na prova de matemática, eu tive 10 alunos que tiraram a nota 6, eu tive 8 alunos que tiraram a nota 8 e tive 2 alunos que tiraram a nota 10. Beleza. E quero calcular a média dos meus alunos. Então, se eu quero calcular a nota média dos meus alunos, eu não vou... Aqui é a quantidade de alunos, tá? Quantidade. E aqui é a nota. Se eu quero calcular essa nota média, eu posso fazer assim, ó. 6 mais 8 mais 10 e dividir por 3. Posso fazer isso aqui? O que vocês acham? Posso fazer isso? Para calcular minha nota média da turma? Não, né? Então, olha só, a gente vai utilizar um conceito de média ponderada. Por quê? Foram quantos alunos que tiraram nota 6? Foram 10 alunos que tiraram nota 6. Então, 10 vezes 6. Quantos alunos que tiraram nota 8? Foram 8 alunos que tiraram nota 8. E quantos alunos que tiraram nota 10? Foram 2 alunos que tiraram nota 10. E na divisão aqui, eu vou dividir por 3? Também não. Por quê? Vou dividir pela quantidade total de alunos, que no caso aqui foi quanto? 10, 18 mais 2, 20. Então, 20 alunos. Essa conta aqui vai dar quanto? Essa conta aqui vai dar, ó, 10 vezes 6, 60, né? Mais 64, mais 20, né? Isso dividido por 20. Beleza. Resolvendo aqui minha conta, vai dar
60 mais 64, 124, vai ficar 144 dividido por 20, né? 144 dividido por 20 vai me dar aí uma nota de 70 e... dá uma nota de 7,2. Então, essa foi a nota média. Juan, se eu calculasse a nota ali, daria quanto do outro? 6 mais 8 mais 10, dividido por 3, acharia essa nota aqui igual a 8. Aí você fala, por que que ficou mais próximo de 7,2 e não de 8? Porque a maior quantidade de pessoas estavam aqui, ó, entre o 6 e o 8, tá? Então, é como se a nota tendesse para esses valores aqui, onde possui maior número de pessoas. Tranquilos? Deu para entender cada uma das médias? Então, vamos lá. Resumão da aula de hoje. Que eu quero que vocês saibam aplicar isso aqui, tá? Não é repetir igual papagaio, não. Vamos aplicar isso aqui. A gente viu média aritmética. A gente viu média geométrica. A gente viu média harmônica. E a gente viu média ponderada. Qual é a característica de cada uma delas? A média aritmética, a gente vai somar todos os valores, né? E a gente utiliza ela em situações comuns, né? Utilização em situações comuns, como média de valores, né? Média de um resultado, situações comuns. É a mais comum de se encontrar em exercícios. Depois a gente tem o quê? A média geométrica. Onde a gente utiliza a média geométrica? Normalmente para cálculos de taxa média de juros. Juan, vai ser só isso? Não, galera. Estou dando aqui onde que é o mais comum de ser encontrada ela, tá? Média harmônica. A média harmônica vai ser para calcular velocidade média. Velocidade média em um percurso. Galera, e aí, aqui, principalmente na harmônica, eu quero colocar um parênteses, vou abrir um parênteses para vocês logo, rapidinho. E a média ponderada, o que a gente tem? A média ponderada é utilizada quando a gente tem pesos. Então, pesos diferentes para cada valor. Ou até mesmo em uma tabela de dados. Normalmente, quando a gente tem uma tabela de dados, a gente vai calcular a média aritmética simples, a gente vai fazer uma média simples através da média ponderada, igual eu mostrei para vocês agora. Vocês conseguem entender que a gente fez uma média aritmética utilizando o princípio da média ponderada. Beleza. Juan, por que você falou que ia abrir um parênteses aqui? Porque aqui, ó, se ele falar que ele percorreu 1/3 do percurso a uma velocidade, né? Por exemplo, eu percorri 1/3 do percurso a 80 km por hora, e os outros 2/3 do percurso foi a 120 km por hora. E eu perguntar qual é a minha velocidade média, como é que eu faço isso aqui? Eu vou fazer essa soma de uma maneira um pouquinho diferente. Como? Lembra lá? Eu tenho um total de quantas partes aqui? 1/3 e 2/3, né? Então, eu tenho um total de 3 partes. Então, são 3 partes. Nessa divisão, eu vou colocar aqui 1 dividido por 80, mais 2 dividido por 120. Juan, por que você colocou 2? Porque dois trechos do percurso, ele está andando a 120 km por hora. Então, é como se eu tivesse 3 partes. Uma de 80, uma outra parte de 120 e uma outra parte de 120. Conseguiram entender isso aqui? Gente, isso aqui é algo brilhante que facilita muito nos cálculos da física, tá? Facilita demais, vocês não têm noção. Então, é mais ou menos isso. Queria saber se ficou alguma dúvida aí.
E nosso horário está findando, infelizmente não vai dar para fazer exercício hoje. Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, colocar só uma letrinha maior, mais bonitinha, para vocês salvarem isso aí no livro de vocês, beleza? Então, por hoje é só. Salvei aqui. A propriedade das médias, não entendeu muito? Então, vamos lá. O que é a propriedade das médias? A propriedade das médias me diz que a média geométrica está no meio, né? Ela é a que está no meio. A média aritmética é a maior e a média harmônica é a menor. Então, isso sempre vai ser estabelecido. Por exemplo, se eu pegar dois números, né? Se eu pegar um número... Gente, só mais um minutinho aqui, tá? Já fiz esse resumo, vou mandar no grupo lá para vocês. Se eu pegar aqui os números, por exemplo, 10 e 5, tá? Se eu for calcular a média aritmética, 10 mais 5, 15, dividido por 2, 7,5. Tá? Essa é a média aritmética. Se eu for calcular a média geométrica, então vai fazer 10 vezes 5, então dá 50, e eu vou ter que extrair a raiz de 50, certo? A média da multiplicação das duas. Então, isso aqui dá 7,07. E a média harmônica, eu vou dividir pelo inverso, né, da soma aí, vou fazer essa conta aqui rapidinho para vocês verem. Então, o inverso de 1 sobre 10 mais 1 sobre 5, né, que é dividido pela soma dos valores que eu quero. 2 dividido por isso. Beleza. Quando eu faço essa conta, eu vou achar que minha média harmônica deu 6,6. Vocês podem treinarem aí no caderno de vocês depois. Então, ó, é isso que fala as propriedades das médias, né? A propriedade das médias. Por quê? Porque... amei, galera. x1 igual a 10 e x2 igual a 5. Se eu for calcular essas médias, vai dar isso aqui. Por quê? A minha propriedade diz que a minha média, né, vai estar entre meu x1 e x2, né? Então, coloca aqui, ó. Meu x2 vai ser menor ou igual, tá? Menor que a minha média harmônica, que vai ser menor do que a minha média geométrica, que vai ser menor que a minha média aritmética, que vai ser menor do que meu outro valor aí, meu x1. Beleza? É isso aqui que a propriedade das médias fala. Beleza? Deu para entender aí o que fala as propriedades das médias? Quem tá com dúvida aí? Então, galera, é isso aí, a aula de hoje. Tentem fazer esses exercícios, beleza? E ó, beijão para vocês. Até a aula de amanhã. Bye, bye. Espero que tenham gostado da aula aí.